Olá, estamos de volta aqui com mais um podcast. Eu queria lembrá-lo que a gente tem discutido muito aqui o nosso processo decisório. É essa a ideia. Eu vou repetir uma frase que eu falo sempre. Eu não sei se você sabe, mas nós tomamos até 35 mil decisões por dia. É muito importante que a gente entenda o nosso processo decisório. E nessa conversa de hoje, eu trouxe um amigo aqui, o Fausto Longo. Ele foi senador da República Italiana, foi deputado. Eu conheço ele há mais de 50 anos, tem muita história por trás. Mas ele vai contar um pouco para a gente da história dele e como é que ele decidiu chegar onde chegou. Essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje. Fausto, fala um pouco de você, começa aí se apresentando, vamos começar a conversar. Fala aí. Vamos lá. Bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que ele vai assistir, né? O nosso amigo telespectador aí. É uma alegria estar aqui, principalmente com o Edgar, que é um amigo, como ele disse, com uma amizade de mais de 50 anos, mas não é uma amizade simples, que sempre, apesar da distância, a gente sempre se sentiu próximo. E cada vez que a gente se encontra, a impressão é que acabou de conversar ontem mesmo. Isso é uma alegria, e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Edgar, pela forma como ele mergulha nesses assuntos mais acadêmicos, mais fora do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, eu agradeço muito a oportunidade de a gente bater esse papo. Acho que vai ser enriquecedor, muito mais para mim que para o Edgar. Mas espero que para quem está assistindo seja um grupo de informações que possam servir para alguma atividade na própria rotina da sua vida. Ô, Edgar, na verdade, meu nome é Fausto Guilherme Longo, né? Eu nasci em Amparo, em 1952, mas aos 4 anos, Amparo é uma cidade, uma estância turística, né? Uma cidade que foi berço da agricultura do café no período da migração italiana, de 1861 a 1910. E Amparo ficou pequena, vamos dizer assim, por sonho do meu pai. Meu pai queria uma cidade um pouco maior, onde ele pudesse exercitar a função dele que era de escultor de imagens, de mármore e granito, né? Mas muito ligado a escultura para igreja, para cemitérios, túmulos e também para construção civil. E Piracicaba já era uma cidade um pouco maior, então a família se transferiu para lá e foi de Piracicaba que, na verdade, eu me criei, quer dizer, a cultura, a política, o modo de vida e esse lado caipira, né? Eu digo sempre, eu me apresento como Ítalo Caipira, porque tem a origem italiana, mas a cidade de Piracicaba, os costumes, as tradições, a música, o rio, os peixes, o cuscuz, né, a pamonha, fizeram de mim aquilo que eu sou. Em Piracicaba, como a gente já, desde a época de grêmio estudantil, né, desde a época de ginásio, colégio, eu sempre tive uma tendência a essa parte de relacionamento entre as pessoas. E também eu gostava de criar polêmica, mas a parte que eu mais gostava era de instigar as pessoas a entrar em discussões polêmicas, para depois intermediar com a minha linha de pensamento e fazer com que a gente chegasse num senso comum. Então, por exemplo, nós tínhamos, por exemplo, na escola, um grupo de alunos que eram magrelinhos, né? Uhum. E que não conseguiam ir para a seara do esporte, né? E você sabe que na época de ginásio, na época de colégio, na juventude nossa, essa parte do esporte, o basquete, né, o futebol, nas escolas era mais o basquete, vôlei e atletismo, né? Os homens e as mulheres. Futebol, muito menos. Mas no bairro, por exemplo, na minha vida, a molecada ia jogar no campo do 15, né? No estádio Roberto Gomes Pedrosa. Uhum. E eu era magrelinho, fazia parte desse time de canela fina que não tinha o perfil para o esporte. E também a parte intelectual, que
não era ligada na atividade esportiva, não era competitivo. Eu não gostava de ganhar fisicamente. Eu gostava de conquistar, entendeu? Conquistar as pessoas do meu ponto de vista. Então, era onde já tinha uma luta. Ali, por exemplo, o ginásio já começa, dentro do Grêmio Estudantil, mostrar que, além do esporte tradicional, tinha outras atividades que a gente podia desenvolver. Foi onde a gente criou o concurso A Mais Bela Voz, da Escola Industrial, depois o clube de xadrez do Grêmio Estudantil, criamos mais de 50 alunos aprendendo a jogar xadrez, que era uma atividade que não tinha nada a ver com o esporte, era voltada mesmo para aquele um pouco nerd, um pouco estudioso, um pouco... era o Jairdes, se você vai lembrar dos nomes, né? Uhum. Então, eram os amigos que eram considerados os geniozinhos da sala. Tal. E eu queria intermediar, colocar que também o pessoal que ia para o esporte também precisava de uma coisa chamada estratégia para jogar. E no xadrez você desenvolvia esse tipo de habilidade, de observar o jogo do outro. Às vezes você está jogando vôlei, olhando só no seu campo. E quando a bola chega no seu campo. Eu me lembro, desculpe te interromper, mas eu me lembro, ele fez um jogo de xadrez utilizando-se de 5 tabuleiros. Lembra disso? 5 tabuleiros e jogávamos em 4. Era assim, o jogo não acabava nunca, né? Mas de qualquer maneira era muito interessante. E o tabuleiro, você pintou o tabuleiro de uma maneira interessante e fez todo mundo aprender a jogar aquilo. Eu achei muito... Eu me lembro disso porque você tinha uma inferência muito forte no grupo. Como você mesmo colocou, eu jogava basquete, por exemplo. Então gostava do basquete, era do basquete, do futebol, e você não era do esporte. Mas na hora de decidir alguma coisa, na hora de mudar, estava lá o Fausto tomando a rédea das coisas e levando as decisões para frente. Foi muito interessante. O interessante, Fausto, é observar que nós nos afastamos por um período, mas eu te encontrei depois, quando você já estava envolvido com a Fiesp. Você estava dentro da Fiesp desenvolvendo projetos educacionais. Se eu me lembro, era isso. Você tinha lá uma série de projetos interessantes dentro da Fiesp. E aquilo me chamou muito a atenção, que logo depois você foi para a Itália, mas antes disso, fala aí desse momento, como é que você chegou aí, como é que a coisa aconteceu? Então, a vida da gente é meio que um jogo de xadrez de 5 tabuleiros, né? A gente tem que jogar em diversas frentes para poder, para sustentar a ansiedade de construir algo. Então, depois de uma carreira muito ligada ao setor público, Secretaria da Prefeitura de Piracicaba, depois Secretaria da Ciência e Tecnologia, Parque Ecológico QT, Departamento de Águas e Energia Elétrica, CESP, Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acabei sendo IPT, né, Instituto de Pesquisa Tecnológica, aí eu acabei indo convidado para ir para a Fiesp, Federação das Indústrias. E ali a gente tinha que desenvolver projetos que eram mudar um pouquinho, a principal tarefa minha era mudar um pouquinho o conceito industrial, institucional, né? Porque a Fiesp é uma força sindical, é uma central sindical, né? Só que de sindicatos patronais. Mas eles tinham uma visão, por exemplo, do pessoal do meio ambiente, das ONGs e tal, uma visão bastante negativa. Então, eu fui chamado lá para a gente mudar esse comportamento e tentar criar um consenso. Quer dizer, os ambientalistas culpavam a indústria pela poluição. E a indústria dizia que é o que ela produzia. Por exemplo, na lei de resíduos sólidos, né? Então, a indústria era culpada pela quantidade de lixo na represa Billings. Só que quem joga o lixo é quem compra o produto. Você comprava uma garrafa de Coca-Cola. A garrafa é sua, você pagou para a indústria. Dentro de uma garrafa de Coca-Cola não tem só a Coca-Cola. Tem indústria química, tem indústria de embalagem, indústria do rótulo, tem a indústria da tampinha, tem a indústria que transportou, a empresa que, enfim, os xaropes, a parte química. É um conjunto de indústria que se une cadeia para sair um produto final. Aí o consumidor compra. Quando ele compra, aquele produto era dele. E o destino daquele produto é do proprietário. O proprietário decide se joga no lixo, se joga no rio
ou se recicla, entendeu? Então, meu papel era confrontar a sociedade, quer dizer, confrontar as ONGs com as empresas industriais e ver como chegava num consenso para a gente ter uma mudança através da educação, capacitação, enquanto as indústrias começavam a mudar o processo industrial para melhor atender a questão de resíduos sólidos, efluentes, poluição sonora, poluição ambiental, enfim, do ar. Ao mesmo tempo, as ONGs passariam a compreender melhor, quer dizer, era um papel meu desse de mediador. O objetivo era exatamente esse, ver se os dois lados chegavam a um consenso para construir um futuro que fosse adequado a um lado e ao outro. Então, esse foi o meu papel na indústria. Os projetos todos eram voltados bastante para essa área. Depois, a gente criou o departamento, o departamento existia, mas a gente deu uma evoluída, vamos dizer assim, no departamento de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, criando o conselho, criando a Câmara, uma Câmara de meio ambiente da indústria, onde a sociedade fazia, os ONGs faziam parte, os ambientalistas faziam parte, os técnicos faziam parte, e o industrial fazia parte. E esse trabalho evoluiu muito, a Fiesp criou o prêmio Ecodesign, criou a Bolsa de para que uma indústria vendesse, quer dizer, repassasse o receita dela para uma indústria que fosse usar como insumo. Bem, esse convite para ir, eu estava no IPT, e esse convite para ir para a Fiesp, esse desafio me encantou muito, porque era um campo super extenso. Nós estávamos, vamos dizer assim, 98, 6 anos depois da Rio 92, o tema da questão ambiental era muito candente, quer dizer, era um momento onde a mídia tinha uma posição muito de ataque ao setor industrial, acuado porque não tinha que fazer um investimento em tecnologias que não existiam no Brasil, que é tecnologia de produção mais limpa, mudar a linha de produção e mudar os insumos, quer dizer, mudar o tipo de produto que usava, incluindo produtos que permitissem reciclagem, reciclabilidade. E, do outro lado, a sociedade tensa, quer dizer, o governo do Estado investindo na criação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e eu cheguei nesse miolo. Então, foi um desafio muito interessante, mas a decisão principal desse momento era exatamente essa: como buscar o consenso, como usar o bom senso para poder criar um percurso, uma agenda futura, uma pauta onde todos criassem um compromisso com a construção do futuro que todos almejavam. Entendo. E foi uma experiência muito rica, muito... Depois da área de meio ambiente, você quer fazer alguma colocação nessa questão desse período de DMA? E depois aí, com essa experiência do Departamento de Meio Ambiente, eu acabei migrando para outras áreas da Fiesp, principalmente quando o Paulo Scaff se elegeu, e o Paulo Scaff queria avançar mais em envolver a indústria que estava no interior do estado de São Paulo, porque a Fiesp era muito a Avenida Paulista, e os industriais da capital, os industriais da Grande São Paulo, o interior praticamente não participava pouco do processo de decisão. Entendi. E o Paulo Scaff abriu essa possibilidade, e aí me chamou, sabendo da paixão. Quantos anos você ficou na Fiesp? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nós estamos velhinhos. Como é que foi esse negócio? Como é que você decidiu deixar a Fiesp, deixar tudo aquilo que você já tinha construído, aquele patrimônio, e parar na Itália? Como é que foi isso? O que passou por você? Qual foi o processo que te levou a tomar essa decisão? Então, existe, vamos dizer, processos. Bom, nós sabemos disso, né? Existem os intuitivos e heurísticos, né? Existem decisões tomadas pela lógica. Você planeja um percurso e fala, não, eu tenho que tomar essa atitude agora se eu quero chegar nisso daqui a 10 dias, 20 dias, ou 1 ano, 2 anos. E as outras são por intuição, e as outras são, às vezes, por envolvimento involuntário. Nesse caso,
Eu estava muito bem no projeto da Fiesp. Em 2008, aconteceu um fato curioso. Um italiano, que era do Partido Socialista Italiano, foi fazer a inscrição eu já era muito ligado, vamos dizer assim, ao mundo político. Trabalhei com João Herman Neto, Ralph Piazza, em secretarias, em ministérios. Então, a minha vida é dentro de partidos políticos. Então, eu tinha uma vivência política, desde Piracicaba, onde eu fui... não cheguei a exercer o cargo de vereador, mas fui eleito, diplomado, mas não cheguei a exercer porque eu vim para São Paulo assumir uma função no governo Moncloa. Mas, neste ano de 2008, esse amigo foi fazer a inscrição da chapa para as eleições italianas. Como nós sabemos, a Itália é o único país do mundo que permite a eleição de deputados e senadores naquelas localidades, nos continentes, né? E na América do Sul, como tem 60 milhões de ítalos descendentes e tem 2 milhões e 400 mil eleitores italianos, a Itália permite a eleição de senadores e deputados. E esse amigo era candidato a deputado e foi registrar a lista, né, a chapa do Partido Socialista Italiano no consulado italiano. E isso, faltavam 7 minutos para acabar o prazo de inscrição. E você tinha, naquela época, hoje já não é mais assim, que apresentar a lista completa. E quando ele colocou a lista, o consulado verificando tinha um nome que não passava, o dele. O dele não passava porque ele não tinha feito o registro de italiano que mora no exterior. O endereço dele ainda estava, o domicílio eleitoral, ainda estava em Gênova, onde era a terra de nascimento dele. E aí ele ficou desesperado e colocou o nome de um outro amigo. Aconteceu a mesma coisa, esse amigo também não tinha feito AIDA. E lembrou que o Fausto era cidadão italiano, eu já tinha recebido o título de Cavaliere da República por serviços prestados na comunidade italiana, não bem só na comunidade italiana, mas em relação à defesa defesa lá do Parque Ecológico Tietê, que na época do governo, o governo queria devolver totalmente a área do Parque Ecológico e eu entrei numa briga contra, junto com o João Paulo Evaristo Arnes, para evitar a devolução total dos 64 mil bilhões de metros quadrados do Parque Ecológico. A gente não conseguiu salvar tudo, mas conseguiu salvar 13 milhões de metros quadrados, que é hoje o Parque Ecológico e o Parque Tamboré. E graças a esse empenho, junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes, eu lembro da primeira associação ambientalista de São Paulo, que era o Abelar, né? E a gente conseguiu rebater e não deixar devolver. Então, nesse embate, né, nessa história toda, eu acabei ganhando um reconhecimento da Itália por esse trabalho prestado. E fui indicado para receber, então, o título de Cavaliere. Ele, lembrando disso, coloca o meu nome na lista e passa. Sem falar comigo. E aí me liga, Fausto, olha, você me desculpa, tal, eu não tinha saído, eu coloquei seu nome como candidato a deputado pelo Partido Socialista. Eu falei, tem um problema, eu tenho que comunicar aqui a Fiesp, o Paulo Scaff, como é que... Eu tenho uma função que ela não é política, mas ela é institucional. Então, não, mas você nem precisa fazer campanha, porque é só para viabilizar a lista. Bom, o resultado passou a eleição, eu tive lá uma porcaria de voto, mas a quantidade de votos que nós tivemos inviabilizou a eleição do Eduardo Polastri, que era senador, representando o Brasil, era o presidente da Câmara de Comércio de São Paulo, Câmara de Comércio Brasil-Itália, a Italcam. E eu fiquei muito chateado por nós termos causado a derrota de um senador de São Paulo. Perdemos para o argentino. Então, eu procurei, eu não era líder do meu partido aqui no Brasil, o Partido Socialista era liderado pelo Sandro Benedetti, mas eu, novamente, usando esse papel de mediador, eu entendi que nós precisávamos colocar
Partido Socialista junto com o Partido Democrático para não perder mais a possibilidade de ter um senador do deputado. E procurei o Fábio Porta, que era o coordenador do Partido Democrático aqui para a América do Sul, e falei, olha, nós inviabilizamos a eleição do Eduardo Polastri, e com isso a gente dividiu o pensamento mais de centro-sinistra. E eu não gostaria que isso acontecesse novamente. Então, eu vou, daqui até a próxima eleição, nós vamos trabalhar junto. E ele agradeceu, ficou super contente, e realmente a gente começou a trabalhar junto. 3 anos depois, 2 anos antes da eleição, acontece que na Itália, o Partido Socialista também fez uma aliança com o PT. 3 anos depois que nós já tínhamos feito aqui no Brasil. E, com isso, na hora da escolha dos candidatos a deputado e senador, os dirigentes do PD entenderam que, na negociação, o Partido Socialista teria 4 vagas para senador, 2 vagas para senador, 4 vagas para deputado. E, certamente, seria quem? Seria o presidente do partido aqui na América do Sul, que era o Sandro Benedetti. E o que aconteceu foi que o Partido Socialista indicou o meu nome, por eu ter feito aproximação com o PD antes do PSI, o PD na Itália. E o PD recusou outro nome, queria o meu nome como candidato a senador. Só que daí foi uma coisa mais consciente, que eu tive que conversar, explicar e tal, mas saí candidato, sem parar de trabalhar. Era uma candidatura para consolidar uma aliança entre 2 partidos. A imaginação que todos tínhamos, os 2 partidos, é que eu passaria de, 1.500 votos para 3.000, vou dobrar a minha votação, entendeu? Para ajudar o partido. Eu não tinha uma atuação forte na área da comunidade italiana. E aí, de repente, sai candidato, faz a campanha, e aí, para surpresa, eu fui eleito senador da República. Quer dizer, tive, dos 3 que eu tive 30 mil votos. E você virou senador, essa é a ideia. Fausto, nós vamos ter que dar uma interrompida, porque a gente já está aí com o tempo estourado, mas eu queria deixar uma segunda parte para a gente voltar a conversar com o Fausto, para ele contar como é que foi a vida dele na Itália enquanto senador, depois enquanto deputado. Essa conversa parece interessante. Nós vamos voltar nisso já, ok?